vai levando. Agora, em 1998 foi criado o Exame Nacional do Ensino Médio, o governo Fernando Henrique Cardoso. Nós sempre estávamos conversando um pouco antes a proposta do governo Fernando Henrique Cardoso em relação à educação. Eu gostaria de saber como que você avalia o impacto desse exame e da maior adesão a ele com o tempo. E aí, pós-governo Fernando Henrique Cardoso dele. Mas a sua experiência na universidade, como é que você analisa o impacto do Exame Nacional do Ensino Médio como método de ingresso nos cursos de graduação? Olha, sinceramente eu não sei. Porque eu acho que uma coisa que falta muito na universidade, como um todo, mas eu só posso falar pela UF, mas nunca ouvi falar que houvesse nas outras, é que a gente não sabe quem é o nosso aluno. A gente não sabe, inclusive a coordenação de história está fazendo um esforço, que eu acho bastante louvável, de fazer isso pela primeira vez, né? As causas, por exemplo, da evasão no curso de história, né? Uma vez já se fez um seminário aqui que eu acho que deveria se fazer sempre, com ex-alunos do curso de história, para saber onde eles estão, o que eles estão fazendo, se eles estão dando aula de história, se estão em universidade, se eles estão no estado, se estão no município, enfim. Então nós temos um conhecimento muito pequeno, eu não conheço dados a respeito. E por se tratar de um processo assim, massivo, sem dados, não dá para a gente começar a pensar, né? Eu acho, na verdade, que o ensino, o projeto do Enem, de início, tinha uma finalidade, que acabou sendo utilizado com outra completamente diferente. A finalidade no governo Fernando Henrique Cardoso, que era uma finalidade, digamos assim, quase que neoliberal, era utilizar o Enem como uma forma de aferir, não é, a produtividade, não é, das próprias escolas, não é, saber, enfim, as médias de cada escola, porque aí você faz um ranking, você pode estabelecer talvez políticas, se for o caso, né? E já o Enem, tal qual ele é utilizado hoje, não, ele é utilizado como forma de ingresso na universidade, que é uma coisa completamente diferente, né? Eu ouço muitas queixas de colegas, de amigos, de pessoas próximas acerca do Enem, né? Por exemplo, uma professora de literatura me disse que a literatura sumiu no Enem. Você não estuda mais literatura, você tem interpretação de texto, mas não tem literatura, né? Você não sabe distinguir períodos literários, identificar a prosa de um autor e perceber algumas características de um determinado contexto histórico, literário. Eu não sei dizer, porque realmente eu, felizmente, nunca fui obrigado a ler uma prova do Enem, né? Mas muito menos a fazer uma. Mas eu acho que o Enem, ele leva uma distorção que a gente estava conversando, que é a seguinte: teoricamente, o Enem, ele é um mecanismo democrático. Ele permite, ele facilita enormemente que o aluno de qualquer parte do país, né, venha se matricular numa universidade de qualquer lugar do país. Você pode ser do Rio Grande do Sul e cismar de fazer um curso no Piauí, você faz o Enem, não precisa ter despesa adicional nenhuma, você não precisa ir ao Piauí, você não precisa estudar para uma prova da Universidade do Piauí, que é diferente da prova da Universidade do Rio Grande do Sul. Então, nesse sentido, é muito bom. Só que o Brasil é um país muito desigual. Então, você planeja uma coisa e acontece outra completamente diferente. É a brusundanga, que você não pesquisa antes de fazer, né? E depois você fica defendendo aquilo como se aquilo estivesse preenchendo aqueles objetivos que você planejou. E você tapa os olhos para a realidade. Qual é a realidade? A realidade é que nos cursos mais disputados são engenharia, medicina, direito, e aí é incrível, são os cursos mais disputados desde o século XIX. Desde que a universidade no Brasil, doutor é sinônimo de médico, advogado e engenheiro, e continua sendo, o que diz muito sobre a nossa sociedade, tá? E esses cursos, o que você tem? Você tem o aluno que não consegue passar para a medicina no Rio ou em São Paulo, indo para outro estado, onde ele precisa de um número menor de pontos. E aí o Enem, ele se torna uma espécie de bolsa de valores. É
Bolsa de Valores, meu amigo, é o seguinte, você vê a cotação das ações, se você não pode comprar uma muito cara, você compra uma mais barata, não é isso? Eu temo que o Enem, eu estava conversando com uma pessoa ligada a uma universidade do sul da Bahia, que a Bahia é um dos estados mais pobres do Brasil, né? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, é riquíssimo. Meu pai, inclusive, era baiano, eu adoro a Bahia, isso tem que ficar muito claro. Porque o baiano também é muito bairrista, né? Então, eu não quero ser assassinado a golpe de peixeira. A Bahia tem uma universidade no sul da Bahia, que é uma região pobre da Bahia. Pega o Recôncavo baiano, que é praticamente onde o Brasil nasceu, mas uma região completamente abandonada. Não tem mais açúcar, nem tem mais nada lá. Não passa estrada por lá. Antes era importante como porto e agora não é mais. Na década de 70 construíram uma estrada que passa longe do Recôncavo. Então o Recôncavo é uma região incrível, porque houve tantos contatos e misturas ali, tem uma riqueza cultural absolutamente maravilhosa, de religião, de música, etc. Uma região abandonada, do ponto de vista do emprego. Não tem emprego, né? Não tem renda, as pessoas lá estão desesperadas. E se criou uma universidade no sul da Bahia. Pô, ótimo, maravilhoso, certo? Então, e nessa universidade do sul da Bahia, entrava muita gente de um pré-vestibular comunitário, para negros e carentes, tá? Se no Brasil todo é assim, na Bahia mais ainda. Negro e carente é sinônimo. Você podia botar só carente ou só negro, que era a mesma coisa, entendeu? Porque a população mais pobre economicamente era basicamente a população chamada histórico-sociologicamente de negro, que negro não existe, branco não existe. Existem grupos que são chamados histórico-sociologicamente brancos, negros, mulatos, etc. Bom, racialmente eles não existem. E o que essa pessoa me disse? Olha, agora, antigamente a gente conseguia colocar não sei quantos alunos, sei lá, eu vou dar um número hipotético só para ter uma ideia da dimensão. A gente conseguia colocar 50 alunos do pré-vestibular comunitário todo ano na Universidade do Sul da Bahia. Não sei nem se o nome é Universidade do Sul da Bahia, do Recôncavo, o que é. E agora? Agora a gente coloca 3. Por que eles colocam 3? Porque antes que fazia vestibular para essa universidade, tinha um vestibular específico dessa universidade, óbvio, era priorizado pelas pessoas que moravam localmente. Então essas pessoas do pré-vestibular para negros e carentes disputavam localmente. E tinham chance de fazer a universidade localmente. Agora não. O camarada diz assim, poxa, adoro samba de roda, candomblé, adoro a Bahia, tem umas praias bonitas, tem o Recôncavo baiano, gosto de acarajé. Quer saber? Vou fazer até essa universidade, vou fazer. Pega os pontos dele, o cara do Rio, de São Paulo, de Minas, de inúmeros estados onde você vai ter um ensino, inclusive público, melhor do que o ensino de lá, e toma a vaga do pessoal de lá. Quer dizer, o Enem, ele acabou gerando uma deturpação. Até estados poderosos, embora a educação seja muito ruim, mas são poderosos economicamente, como o Rio de Janeiro. Você chega num curso, eu não sei engenharia e medicina, mas você chega num curso de direito, isso eu sei, porque eu tenho conhecimento, pessoas que fizeram esse curso, né, que estão fazendo ainda, e você chega lá, metade dos alunos é do interior de São Paulo. Ou porque quis vir para o Rio, que há alguns lugares que atraem mais, não sei porquê, né? Belíssimo, interior de São Paulo, mas enfim. O interior de São Paulo é muito legal, assim. Campinas e muitos outros lugares. Mas estou falando Rio de Janeiro, é o Rio de Janeiro, né? Tem muitas atrações realmente. Então, ou então a pessoa não consegue passar no vestibular da USP, não consegue passar no vestibular da Unicamp e consegue passar no vestibular da UFRJ. Quer dizer, o Enem acabou sendo um tiro no pé, porque as desigualdades, desculpe dizer isso, mas eu posso estar totalmente enganado. Vocês estão entrevistando a pessoa errada. Professora, eu nunca li um livro de pedagogia, nem vou ler. Não sei nada sobre leis, não sei nada sobre transformação do ensino universitário. Eu sou um reles, humilde, pé no chão, de chinelo, professor. A única coisa que eu sei dizer, né, é que me parece que não era essa a finalidade do Enem. Quer dizer, essas desigualdades, elas vão se perpetuar e elas vão aumentar. Que um aluno de um estado fraco, a maioria dos estados são fracos, vai ter mais dificuldade, pelo menos, de ter acesso aos cursos que são mais disputados. É essa a realidade que a gente vê, certo? A não ser que ele entre por cota, mas aí já é uma outra discussão.
Mas fora a cota, vai ter como ele entrar. Tá? Porque vai entrar um cara do Enem. O cara bota os pontinhos debaixo do braço e vai entrar. Então, para mim, esse que é o principal problema do Enem.